está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Se você tem gostado das nossas boas histórias, deixe o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal para que a gente possa continuar contando boas histórias para você. Hoje nós vamos contar uma história muito legal, que está no livro Crenças Limitantes, né? Ela fala sobre a Margarete. Quem que é a Margarete? Vou contar para vocês. Vou começar, né? O repórter da revista Time chegou bem na hora da entrevista com a Margarete Peugeot, ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina daquele ano. Paul viera para a festa de premiação e estava acostumado a entrevistar celebridades do mundo da ciência, mas se achava especialmente curioso sobre Margarete. Mas não por causa da ciência da ganhadora do Nobel, ou queria mesmo era saber da história de vida dela. Margarete estava hospedada no Grand Hotel de Estocolmo. Estocolmo, capital da Suécia, é onde acontece a entrega do Prêmio Nobel. E ela tinha aceitado receber o jornalista americano para uma entrevista no amplo quarto do hotel. A porta do quarto se abriu e o enorme americano, de quase 2 metros de altura, pele branca como marfim, olhos incrivelmente azuis e cabelos vermelhos, abriu um sorriso. Boa tarde. A pequena negra de olhos vivos também sorriu em resposta. O senhor deve ser um repórter. Ele estendeu a mão. Sou Paul Dixon, repórter do Time. Ela fez um gesto para que ele entrasse. E depois que ele entrou, ela fechou a porta e pediu a ele que se sentasse no sofá. Paul atendeu o pedido. Ela então correu para dentro do quarto e voltou com uma bandeja com chá e croissants. Espero que goste de chá. Paul pegou uma xícara, tomou uma talagada de chá. Muito bom. A exclamação de Paul deixou-a visivelmente feliz. Terminado o chá, o repórter pediu para que ela se sentasse numa poltrona, pegou uma cadeira e a colocou diante da poltrona, montou um tripé e pôs o celular no alto dele, ajustando a câmera do celular para que pegasse um quadro em que ele e ela estivessem dentro. Cumprido esse ritual, depois de verificar que a entrevistada estava confortável, Paul olhou pela janela e viu o mar Báltico do lado de fora. Se sentou na cadeira e começou a esfregar as mãos. Podemos começar? Ela balançou a cabeça, assentindo com a vontade do repórter. Ele se levantou, foi até o tripé e ligou a câmera do celular. Margarete, qual o seu verdadeiro nome? Os olhos dela brilharam. Meu nome verdadeiro é Chiamaka, que na língua Igbo quer dizer Deus é lindo. Língua Igbo são um dos maiores grupos étnicos africanos. Habitam sul, leste e sudeste na Nigéria, além de Camarões e da Guiné Equatorial. Ué, você não nasceu na França? Não. Eu nasci na África e fugia da guerra no meu país, assim como milhares de refugiados na mesma situação em que eu estava, à porta da Europa todos os dias, quando a França apareceu no meu caminho e decidi ficar por lá. Lembro-me que atravessei o mar Mediterrâneo em um barco pequeno, inseguro e superlotado. Saímos da Líbia, no norte da África, com destino ao sul da Itália. Ela deu uma pausa, tentando organizar os pensamentos. Olha, pensando em tudo que passei, acho difícil de acreditar que, tão criança como eu era, dei conta de atravessar de um país para o outro a pé, fugindo da guerra, alcancei a Líbia e atravessei também o Mediterrâneo, chegando a Ventimiglia, na Itália, onde morava e mendigava na praia, esperando uma oportunidade de cruzar a fronteira com a França. Paul via nos olhos dela
que os olhos dela viam o passado. Na tentativa de pegar o trem, éramos reprimidos pelas autoridades. Ela riu. Acho que se meus pais adotivos não tivessem me achado, talvez eu ainda estivesse por lá. E como é que foi que os seus pais te acharam? Olha, depois que eles ficaram oficialmente juntos, decidiram passear. E, por acaso, eu os encontrei em Ventimiglia, quando eu mendigava. E eles, generosamente, me deram muito mais do que eu poderia esperar deles ou de qualquer um. Eles me deram uma família. Não deve ter sido fácil eles me legalizarem. Contudo, saí da Itália para uma vida nova na França com um novo nome, Margarete Peixoto. Os olhos de Paul se desviaram para a câmara. Ah, então você é uma mulher negra, refugiada de guerra, que deu a sorte de ser adotada por um casal homossexual em lua de mel? Por alguns segundos, ela ficou em silêncio pensando no que ia responder. Quando escapei da morte, depois que minha aldeia foi atacada por grupos rebeldes contrários ao governo, me disseram que eu tive muita sorte de não ter sido levada, violentada e usada como escrava. Falaram que eu teria sorte se vencesse os 2.500 quilômetros de caminhada até a Líbia. E após eu chegar ao porto de Misrata, a 200 quilômetros de Trípoli, capital da Líbia, que teria sorte se conseguisse entrar em um barco. E uma vez dentro do barco, que seria sortuda se chegasse ao outro lado do Mediterrâneo viva, já que os barcos cheios de refugiados viravam toda hora por causa das tempestades. E tendo chegado à Itália, que teria a sorte de um ganhador de loteria se me deixasse subir em um trem que me levasse para a França. Ela abriu um sorriso feliz. Muitos dos meus colegas andaram escrevendo e falando em suas entrevistas que eu dei muita sorte em descobrir um meio eficaz para conter o avanço da doença de Alzheimer. O repórter passou a mão na cara. O que é que você está querendo dizer com isso, Margarete? Bem, estou querendo dizer que eu acredito que não exista doença sem cura. Apenas a cura pode estar na cabeça de alguma criança de pele escura que acabou de nascer em um país miserável tomado pela guerra. Uma criança com poucas chances de crescer, estudar e cumprir com seu destino pela falta de sorte. O que é um azar danado para aqueles que vivem aguardando a cura para a doença de que sofrem. Imagino que, assim como aconteceu comigo, devem ter chegado e continuam chegando ao mundo crianças destinadas a inventar as ciências que possibilitarão ao homem viver e viajar pelo cosmos, a recuperar o meio ambiente, a tornar a vida humana mais longa e prazerosa. Crianças que têm em mente a cura para os males que assolam a humanidade, mas elas não farão o que vieram para fazer, se não nos curarmos da doença do egoísmo, deixando que cresçam como flores que embelezem o mundo, tornando um lindo jardim em vez de deixá-las sufocarem pela desigualdade, fome, falta de educação e da oportunidade de terem uma vida digna e pela morte, situação que faz do mundo de hoje um deserto de esperança. E onde não há esperança, não há vida, apenas se subsiste. Foi a esperança que me trouxe até aqui, e não a sorte. O jornalista americano percebeu que havia achado o calcanhar de Aquiles de Margarete, o ponto fraco dela, já que ela estava bastante exaltada, e decidiu recuar, dando a chance a ela de se acalmar. Caso contrário, ela poderia pedir para encerrar a entrevista por se sentir incomodada, afinal, atribuir à sorte se ganhar um prêmio Nobel seria uma tolice, pois todos os nobelistas eram homens e mulheres dedicados ao extremo à ciência.
Pessoas que não tinham vida própria, que viviam pelo ideal de trazer ao mundo conforto, e todos eles tiveram sorte, se tomarmos o conceito de sorte conforme Paul havia ouvido de um entrevistado que parafraseou o filósofo romano Sêneca, como sendo o encontro da oportunidade com a competência. Vamos falar da doença de Alzheimer. O que ela é? Como aquela era a praia de Margarete, ela relaxou, deixando o Paul satisfeito. A doença de Alzheimer é um tipo de síndrome demencial, ou seja, um conjunto de sintomas que caracterizam uma determinada doença que causa a degeneração progressiva dos neurônios. Os neurônios são células nervosas do cérebro. E o comprometimento de suas funções cognitivas, como a memória, a atenção, a linguagem, a orientação, a percepção, o raciocínio, o pensamento. O problema das células nervosas é que elas não se multiplicam. Se perdidas, não há como recuperá-las. E esse é um problema sério para quem sofre de Alzheimer, pois até agora a doença só podia ser contida depois de ter feito um tremendo estrago no cérebro. Com a evolução do homem, o cérebro foi ficando cada vez mais complexo e tão especializado que deixou de se consertar. São tantas as substâncias e tão grande a variedade de conexões ligadas a cada célula nervosa que quando o neurônio morre fica difícil de substituí-lo. Levando a mão o queixo, Margarete meditou por um instante. É como ele disse, se há doença, há também a cura. Tivemos a ideia de tirarmos astrócitos, as células mais abundantes do sistema nervoso, responsáveis pela nutrição e sustentação dos neurônios, né? Tiramos os astrócitos do cérebro de um doente, fazendo deles células-tronco, que devidamente estimuladas passaram a se multiplicar. E as induzimos a se transformar em neurônios. E depois desse cultivo, reinserimos no cérebro do doente a cultura. E para nossa surpresa, os novos neurônios ocuparam o deixado pelos neurônios que morreram, como se o cérebro tivesse um mecanismo de regeneração e esse mecanismo estivesse apenas desativado. Restabelecido o mecanismo natural de regeneração, a doença foi regredindo e o paciente recuperou todas as funções perdidas do cérebro. Ou não conseguia deixar de se admirar da jovem cientista, pois o pai dele havia morrido em função da doença de Alzheimer. E esse era um dos motivos que levaram o jornalista a Estocolmo. Por que está dividindo o prêmio com Judith Blair? Novamente, Margarete se sentiu incomodada, mas dessa vez ela não se deixou irritar tanto quanto Paul sugerira que ela não tinha tanta competência assim para ganhar um prêmio Nobel, mas apenas sorte. Sorte demais. Judith Blair é a tia do meu pai, Pierre. Margarete tinha 2 pais. Ela é o marido de Bastion. Ela e o marido Bastion eram brancos de olhos azuis, homofóbicos, racistas, católicos de carteirinha, politicamente corretos, materialistas e muito ricos, além de médicos. Acontece que Bastion adquiriu a doença de Alzheimer e Judith começou a pesquisar uma cura para a doença. Porém, a situação de Bastion foi se agravando e ele sabia que não ia sair dessa. E quando o sujeito é desenganado, a perspectiva espiritual passa a ser uma opção. Margarete, você não vai me dizer que Bastion passou a acreditar em coisas como terapias alternativas? Margarete encarou Paul como se ele tivesse se transformado em outra pessoa, pois o repórter havia demonstrado que havia se incomodado com o assunto. O caso era que ele também havia lançado mão de todos os recursos que dispunha para salvar o pai sem sucesso, chegando a acreditar que a espiritualidade salvaria a vida do pai dele. E a desilusão havia feito do repórter um inimigo dos falsos profetas, como ele costumava denominar aqueles que viviam na miséria espiritual alheia, fossem padres, pastores, gurus, médicos, ou quem se passasse por médico ter inventado alguma absurda terapia mágica para salvar os desenganados. Bastion ouviu falar de um guru indiano que estava de passagem por Paris, chamado Osho, e quis encontrar com o guru.
Como não havia obtido uma resposta para a pergunta, né, Paul entendeu que Margarete não queria falar sobre as crenças do jornalista. E depois que a ficha caiu, ele decidiu voltar ao jogo. Né? E sobre o que conversaram, Margarete? O Osho explicou para Bastión, aliás, o que conversaram, Paul, né? Margarete não. O Osho conversou com Bastión. Né? O Osho explicou para Bastión que a alma é eterna. Disse também que vivemos muitas vidas, que apenas trocamos de roupa quando morremos e depois renascemos. E como o Bastión reagiu às notícias? Com esperança. Paul e Margarete ficaram se olhando calados por um minuto. Judite era uma mulher muito prática, mas ela amava Bastión e decidiu entrar na dele. Ela então, baseado naquilo que Osho havia explicado para o casal, fez um plano para driblar a morte de Bastión, que se avizinhava, e voltar até a companhia do marido. O que mais Osho disse para eles? Bom, na verdade, quem está fazendo a pergunta é o Paul para a Margarete. A Margarete está explicando a situação dos pais dela. Né? Então ela responde que somos ligados pelos laços eternos de amor. Portanto, costumamos reencarnar no mesmo grupo familiar, a não ser que a necessidade de evoluirmos espiritualmente nos obrigue ao contrário. Aí o Paul perguntou para Margarete: e o que foi que Judite fez? Judite e Bastión não haviam tido filhos, apesar de já estarem na faixa dos 40 anos. Ela decidiu congelar o sêmen de Bastión, pois pretendia engravidar do marido por inseminação, depois que Bastión se fosse, para poder assim gerar um corpo que pudesse abrigar o espírito do marido amado da sua volta à carne. O povo chegou para Margarete e perguntou o seguinte: e o que garantiria que seria o espírito de Bastión que iria habitar o corpo do filho de Judite? A Margarete explicou. Judite combinou com o marido que Bastión escondesse alguma coisa na intimidade da esposa, assim como um anel, uma peça de roupa, qualquer coisa que Judite pudesse identificar com o sino dela. E que depois da reencarnação de Bastión, após ele já estar crescido e consciente de si mesmo, ele acharia aquilo que foi escondido e o entregaria para ela, o que confirmaria a identidade do espírito que habitava em Bastión e que viria a habitar o filho de Judite Blair. Nessa parte da narrativa de Margarete, Paul não conseguiu se conter. Né? A história é absurda, né? Aí ele falou assim: o amor enlouquece as pessoas mais razoáveis. Não, respondeu Margarete. Não, meu amigo. O amor é a base da esperança. Não fosse pelo amor, não lutaríamos para vencer nossos limites. Nossos limites não seriam vencidos e nunca conseguiríamos nos tornar melhores do que somos. Mais uma vez, Paul procurou voltar a ser o jornalista e não um crítico da espiritualidade. O plano de Judite deu certo, Margarete? Olha, pouco depois da morte de Bastión, Judite fez uma inseminação. E apesar da idade dela, Judite teve um filho, o meu pai, Pierre. Bastión havia colocado um lenço de Judite em uma caixa, escondida a caixa em um lugar desconhecido para a esposa. E Judite disse isso ao filho, quando o pequeno Pierre já podia compreender. Foi nessa época que Pierre ficou amigo de Barton, o meu outro pai. Barton era filho do jardineiro, um imigrante africano. O pai de Barton o levava para o trabalho às vezes, quando Barton e Pierre brincavam juntos sem que Judite soubesse. Pois ela não gostava da amizade entre patrões e empregados, pretos e brancos, entre dois homens ou duas mulheres, entre pobres e ricos, e por aí vai. E Pierre achou a caixa com o lenço? Os olhos de Margarete brilharam. Quando Pierre estava na idade de ingressar na faculdade, Judite deu graças a Deus, pois assim ela se livraria do transtorno da amizade de Pierre com Barton.
pois o filho do jardineiro nunca teria condições financeiras de estudar na faculdade. Porém, Pierre disse a Judith que se ela pagasse os estudos de Barton, ele provaria para a mãe que era a reencarnação de Bastion. Judith aceitou o desafio e Pierre deu para ela a caixa com o lenço dentro, e ela se viu obrigada a ver o filho, o amigo indesejado estudarem medicina juntos. Judith havia avançado muito no estudo da doença de Alzheimer. Pierre e Barton se uniram a ela depois que se formaram, e a evolução foi ainda maior. Entretanto, apesar do sucesso quanto à busca por uma cura parecer próximo, Judith não estava feliz porque claramente o filho dela e o melhor amigo estavam juntos. E quando eles revelaram a ela que desejavam se unir, Judith surtou e acabou sofrendo um acidente de carro que a deixou entre a vida e a morte. Paul se mexeu na cadeira, como se algo tivesse tirado do sério. Imagina o susto dela. Margareth fingiu não ter ouvido a exclamação do repórter. Pouco antes de Judith morrer, Pierre revelou para a mãe que havia sido Barton quem havia achado a caixa com o lenço e não ele. Aí o repórter falou, uai, e por que ele fez isso? Porque Judith desconfiava seriamente que ia morrer e Pierre sabia que ela precisava voltar a beber na fonte da espiritualidade, aquela mesma espiritualidade que havia sustentado as esperanças dela depois da morte do marido amado, pois ela havia se decepcionado acreditando que o marido reencarnado a havia traído com o filho negro de um imigrante africano, o que para ela demonstrava que apesar da caixa e do lenço terem sido encontrados e entregue a ela, Pierre não era de fato a reencarnação de Bastion, pois Bastion era racista até a tampa. O jornalista coçou a cabeça. Você não acredita que Barton é a reencarnação de Bastion? Um pequeno riso iluminou o rosto de Margareth. Osho se esqueceu de dizer a Bastion que evolução espiritual significava descobrirmos que somos todos iguais em essência, a despeito da cor, da raça, do sexo ou da religião, e que por Bastion ser racista, ele provavelmente deveria sofrer uma experiência na encarnação seguinte que o fizesse experimentar o peso da cor e da raça, já que ele havia sido pesado em suas opiniões e atitudes para muitos de seus semelhantes. Então, para você, Bastion, o racista branco de olhos azuis, reencarnou como Barton, filho negro de africano, alvo de preconceito pela parte de Judith? O acordo entre o marido moribundo e a esposa foi cumprido, não foi? Mesmo que a caixa com o lenço tenha sido entregue a Judith por via indireta. E por que não foi o próprio Barton que entregou a caixa com o lenço? Barton havia achado a caixa quando trabalhava no jardim, na casinha onde eram guardadas as ferramentas de jardinagens, em um armário. Judith não ia aceitar na ocasião que o filho do jardineiro fosse a reencarnação do marido dela. Pierre agiu com inteligência se passando por Bastion, prendendo Judith à promessa de financiar os estudos de Barton, cujo corpo era habitado pelo espírito do marido amado da médica, devolvendo ela, mesmo que sem saber, o amor que Bastion devotara a ela. Além do mais, a atitude de Pierre garantiu que a pesquisa sobre a cura de Alzheimer voltasse a ter todos os comprometidos, garantindo-se também que ela não sofresse alguma descontinuidade. Balançando a cabeça, Paul parecia não concordar muito com o que ouvira. Pierre e Barton conseguiram resgatar a espiritualidade de Judith antes que ela morresse? Margareth encarou Paul como se ela olhasse para um espelho. Antes de morrer, Pierre disse a Judith que ela iria reencarnar e que ele ia achá-la. E Judith acreditou em Pierre. E como você sabe que ela acreditou no filho? Porque Pierre me achou. O repórter soltou uma gargalhada. Quer que eu acredite que você é a reencarnação de Judith Blair? Eu não entreguei nenhum pertence de Pierre para Pierre, que ele tenha me entregue. E
e eu escondi em minha última encarnação para poder entregar a ele depois que eu reencarnasse. Do mesmo jeito que Bastión fez com a caixa e o lenço de Judith. Porém, eu concluí a pesquisa que Judith Blair começou. E creio que isso basta para confirmar a minha identidade espiritual. Se eu estou dando a ela o crédito pela pesquisa ao dividir o Nobel com Judith, não faço mais que homenagear o meu passado. Quero que Judith Blair saiba que ela está se curando através de mim do racismo, da homofobia e de muitos outros preconceitos que ela tinha. Que minha encarnação está sendo terapêutica para ela e para mim também. Levantando-se da cadeira, Paul fez um gesto de agradecimento, foi até o tripé e desligou o celular. Mesmo que meus leitores duvidem das suas crenças, que acreditem que coisas como Bastión ter achado a caixa com o lenço tenha sido apenas sorte, assim como você ter sido adotada por seus pais também tenha sido apenas um golpe de sorte, e o destino não tenha nada a ver com isso, Margarete, ninguém pode negar o seu sucesso, apesar de você ser mulher negra e ter nascido em um país pobre em guerra. Qualquer uma dessas coisas seria suficiente para impedi-la de chegar ao prêmio Nobel, caso você não fosse quem é. Mas nem todas elas juntas foram capazes de parar você. Espero que aproveite o seu momento de glória, sabendo que a sua vitória é a vitória do Espírito, e isso me faz ter novamente esperança. Gratidão, Margarete. O americano recolheu o tripé, pegou a pasta, cumprimentou Margarete com um aperto de mão, sorriu e se foi. Na semana seguinte, a revista Time teria uma africana de pele negra com um belo sorriso estampado na cara. Espero que vocês tenham gostado dessa bela história. Uma história que fala da força do espírito cuja força suplanta os preconceitos, as dificuldades de toda a ordem. A Margarete enfrentou a pobreza, a guerra, o abandono, a morte. Ela era mulher, era negra, ela estudou, ela venceu e ela se tornou uma cientista premiada. Então, Margarete, com a força de seu espírito, conseguiu contornar todas as